Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e ao meu lado, Rosana Matsu, nossa consultora também aqui na Consult. E hoje, né, Rosana, no nosso Momento Consult, o tema que nos traz aqui é algo que tem trazido uma séria preocupação nos locadores e inquilinos do que diz respeito ao IBS e à CBS. Afinal de contas, o artigo 251 da Lei Complementar 214 está trazendo aí algumas observações a serem feitas no que diz respeito à locação de bens imóveis, né? Como é que vai ficar isso, afinal de contas? Me conte um pouquinho. Existe uma preocupação, e essa é uma pergunta, acho que bem frequente, né, dos nossos clientes, né, e não somente das pessoas jurídicas, mas também das pessoas físicas, né? É isso mesmo, pessoas físicas também podem estar sujeitas à tributação do IBS-CBS, além da tributação do imposto de renda, né, que já incide sobre as receitas de locação. Então, essa é uma mudança bastante significativa, né? Porque a princípio, né, quando você fala de uma tributação que vem substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS, nós imaginamos apenas o cenário das pessoas jurídicas, né, doutor Gilberto? E aqui nós temos uma operação, né, que também atingirá as pessoas E é físicas. bom que se frise, gente, a Lei Complementar 214, em decorrência da emenda constitucional 132, ela trouxe a tributação do IBS e da CBS sobre os chamados atos onerosos e alguns não onerosos. E o contribuinte não é necessariamente a pessoa jurídica, é quem pratica um ato oneroso e, em alguns casos, mesmo alguns atos não onerosos, que são aí decorrentes de situações que são muitas vezes trabalhadas para se tentar economizar. Mal comparando, Rosana, é como no ISS. Um prestador de serviços pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, mas ela vai recolher o ISS porque está no contexto. É basicamente isso, né? É basicamente isso. E nós temos também, né, aproveitando o contexto do teu posicionamento, as questões de crédito de PIS e COFINS, né? Hoje uma locação de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, além seja acreditamento de PIS e COFINS. Já as locações de pessoa física não dão direito ao crédito, né? E isso com a vinda da CBS e do IBS, a gente tem uma mudança significativa, né? Porque nós temos a ampliação, né, dos créditos, né? Então, hoje, se eu tiver o locatário, se eu tiver o dono do imóvel, né, pagando IBS e CBS, automaticamente, né, a pessoa que está alocando o imóvel terá direito ao crédito desses tributos, né? Isso é muito positivo, né, principalmente para as pessoas jurídicas que não vão mais ter que olhar somente para contratos de pessoa jurídica, vão também poder se apropriar de créditos de pessoa física, desde que essa pessoa física seja também contribuinte desses tributos. Você acha que existe alguma probabilidade, porque previsão eu sei que existe, de um crédito presumido de pessoa física não contribuinte? Pode até Pode, né? existir, pode até existir. Veja, probabilidade, porque não está claro isso na lei, ela não deixou isso claro. A Isso. regra hoje é inscrito ou não inscrito como pessoa física ou jurídica, terá crédito. Bom, Isso, né? Basicamente a regra vai dizer o quê? Que no caso de locações, né, se você tiver uma receita acima de 240 mil reais com 3 imóveis, né? são duas condições, São né? Deixar duas isso muito condições. claro. As duas têm que acontecer concomitantemente, né? Então, eu ter uma receita no ano anterior de 240 mil reais, que dá uma média de 20 mil reais, com 3 imóveis. Se for essa receita com um imóvel só, você não será contribuinte de E BS-CBS. veja, o que a Rosana está querendo dizer, nós temos visto aí na grande mídia, e acompanhado tudo o que se diz, porque afinal de contas estamos todos vivendo um momento de cognição, de conhecimento, e cada vez mais estamos nos certificando do que é esse novo tributo, né? Que o professor Alberto Sabag chama de um novo IST, e antes que você se apresse a achar que isso tem alguma coisa a ver com o imposto sobre transporte, não é não. O professor quis dizer é um imposto sobre tudo, né? E a ideia é tributar, inclusive, essas situações que teoricamente são absorvidas como não onerosas, mas muitas vezes escondem, à luz do parágrafo único do 116 do CTN, algumas situações que podem beirar a dissimulação, né? Por isso, alguns atos tidos como não onerosos
poderão surgir, né, dentro do contexto da tributação. E o que nós temos visto? Não, se você tiver um faturamento superior a 20 mil por mês, você vai ter que recolher. Calma. São duas condições, a Rosana deixou isso muito claro. Isso. Faturamento, eu posso pegar os 240 mil, né, e ter fatiado mês a mês, no entanto, ter um imóvel só. Não cairemos nesse contexto. Isso. E eu posso ter também o contrário, ter um faturamento inferior e mais imóveis, Exatamente. como também não teria. Não teria tributação. Vocês são dois parâmetros, não é isso? Exatamente. Porém, né, Todavia, não obstante, entretudo senão, existe também, né, a previsão aí dentro da lei complementar para receitas acima de 288 mil reais. No caso de receitas acima de 288 mil reais com locação... Ou seja, independentemente já desse critério? Isso, aí independe da quantidade de imóveis, aí já estará sujeito à tributação de IBS e CBS. Os atos não onerosos a que nos referíamos. Perfeito. Então, nesse caso, aí não vai se olhar pela quantidade de imóveis, mas sim pelo valor total da receita, e nós teremos a tributação. Ou seja, acima de 240 pelo não mútil. Exatamente. Tá? Teremos a situação, né? E que cuidados você sugere nesse contexto aí que se deva ter neste momento de preparação, Rosana? Então, antes de falar sobre os cuidados, vamos só rememorar aqui a questão da geração de créditos, né, que é bastante importante para as empresas, né. Lógico, de um lado, né, quem está locando tem que começar a revisitar seu preço de locação de forma a incluir essa tributação, né. Então, se tinha-se somente um olhar, né, para a questão da tributação sobre a renda, agora você terá que ter um olhar também como contribuinte de IBS e CBS e incluir na sua formação de preço, né, do aluguel esses valores. Quem loca, né, por outro lado, vai ter sempre a preocupação, né, de avaliar se aquela pessoa que aluga o imóvel está pagando IBS e CBS para que ela tenha o direito ao crédito desses tributos, né? E nesse sentido tem uma ressalva aqui, porque hoje a gente ainda não sabe quais são as alíquotas efetivas de CBS e IBS, né? Nós temos uma margem aí, olhando para o projeto piloto, né? Uma margem de tributação em torno de 28,5%, né? Lá no projeto piloto, a Receita já deixou claro que ela está trabalhando com a CBS, uma alíquota de 8,5%, né? É 8,4% e aquele 0,1% emprestado lá para o IBS, mas é uma média de 8,5%, mas a Receita já deixou claro que essa não é uma alíquota efetiva, é apenas uma alíquota para teste. Mas vamos supor, né, que eu tenho esse percentual aí de CBS, a princípio, valendo já para 2027, né? O pessoal o mercado já ficou, né, empolvorosa. Nossa, mas a locação vai ter que pagar 8,5%, não tem uma probabilidade de se trabalhar com regime de caixa. Vai existir uma opção, né, o contribuinte ele vai poder optar por utilizar um regime de caixa, ou seja, só fazer o pagamento no momento que ele realmente ofere a receita, e nessa hipótese ele pode trabalhar com uma alíquota menor, que é a equivalente à alíquota de PIS e COFINS hoje do lucro presumido, né, que é o 0,65% para o PIS e o 3% para a COFINS. Então, o contribuinte poderá fazer essa opção, né, do regime de caixa e utilizar essa alíquota pormenorizada de 3,65%. Entretanto, se ele utilizar essa alíquota pormenorizada, ele não será gerador de créditos para as empresas que locarem seus imóveis. E ele também não poderá usar nenhum redutor previsto na legislação, né, que para determinados imóveis aí existem os redutores, né, de IBS e CBS na locação. Então, se ele usar a alíquota pormenorizada, ele não gerará crédito e não usará os redutores. Se ele usar a alíquota cheia, ele pagará cheio, mas não será pagará cheio e gerará crédito para quem estiver locando aí os imóveis. Qual que é o ponto? Ele também, enquanto tudo que ele utiliza ali para manutenção dos bens, né, ele também poderá usufruir de créditos para pagar o seu próprio IBS e sua CBS. Então, tudo que ele usa para manutenção daquele imóvel que ele vai locar, né, o dono do imóvel, ele poderá se creditar para fazer o cálculo, né, do débito que ele deve pela locação, menos o crédito relativo a tudo que ele usou para dar manutenção naqueles imóveis. Então, avaliar o que é observado que esta alíquota pormenorizada e o regime de caixa, elas poderão ser aplicados para contratos já existentes anteriormente à publicação da lei complementar. Ou seja, a lei complementar foi publicada em 16 de janeiro de 2025. Então, esses contratos, para usar a alíquota pormenorizada, eles têm que ser contratos que já existiam no momento da publicação da lei complementar que criou, né, o IBS e a CBS.
E também existe uma exigência aí em relação ao registro, né, dos imóveis, né, nos cartórios, né? Então, o governo ainda está dando a possibilidade aí de quem não tem o imóvel registrado fazê-lo até dezembro deste ano, né? E aqui tem uma pegadinha, né? Vamos deixar isso muito claro, que não tem, teoricamente, Sim. pouco a ver com o IBS, com a CBS, mas a vinculação de que haja registro do imóvel e que haja o vínculo da locação com o registro. Isso tem nome, né? O cadastro de bens imóveis, que passará a substituir aquele registro enorme que existe nos registros de imóveis e que acompanhará todo e qualquer contrato de locação. E aí, o que eu tenho sempre dito, né, Rosana? A reforma tributária ela é uma reforma de altíssima envergadura tecnológica. Tudo vai se cruzar. E por mais que eu caia aí no contexto da não incidência do IBS, da CBS, eu corro um sério risco de ver isso ser usado contra mim no contexto do imposto de renda. Por quê? Eu combino eventualmente com a outra parte que nem ele nem eu iremos registrar o contrato e não vamos informar nas nossas respectivas declarações, sendo um pagador, sendo o locatário, né? O remetente, que é o locador, e outro locatário. E, em dado momento, lá na paleta, onde eu tenho as informações de bens e direitos, eu informo que sou o proprietário de um bem à rua tal, conforme CBI XYZ. Se não me engano, os cartórios têm 12 meses para atualizar, os governos estaduais também terão tempo, os federais também, o federal também, e assim por diante. E aí eu vou como que seguir aquele código, que será um só em nível nacional, e em dado momento, o locatário está preenchendo lá inadvertidamente algum registro para a União, para o Estado ou para o município, e pergunta se ele mora em imóvel próprio. Eu digo, não. Qual é o seu endereço? Eu ponho o endereço do imóvel. Ou seja, é um pulo para que o sistema cruze. Opa, vocês não estão recolhendo imposto de renda nenhum. Exatamente. E aí a questão que nós também já mencionamos aí no momento consulta anterior, né? A questão da plataforma de cadastro único, né? Que ela vem de encontro justamente ao regime especial de fiscalização, né, doutor Gilberto? O CBI, né, o Cadastro de Bens e Imóveis, ele vai ser praticamente o chassi dos imóveis, né? Então, é algo que ele acompanha aquele imóvel desde que ele nasce até quantas operações forem realizadas com ele, né? Então, muito provavelmente, hoje, esse item ele já faz parte, né, da plataforma de cadastro único, né, juntamente com o CPF e o CNPJ, né, observado que os benefícios de IBS e CBS, reduções de alíquota, redutores de tributação, todos partirão do cadastro único, então dessa plataforma de cadastro único. Então hoje, para uma pessoa física, o CPF é fundamental, não somente o número, mas também o endereço, porque nós estamos falando de novas tributações que são regidas pelo princípio do destino, ou seja, o tributo, né, será destinado para o município, para o estado, onde efetivamente ocorreu o consumo. Ou seja, o município vai ter acesso a informações para o IPTU, para o ITBI, a União, para o Prefeito de Imposto de Renda. Então não se iludam achando que a estrutura servirá única e exclusivamente ao IBS e CBS. Exatamente. É um sistema concêntrico de informações, coisa que já vem acontecendo há muito tempo, né? E tem outra coisa que chama a atenção aqui, porque nós estamos falando de locação, mas o artigo 251 ele fala em locação, cessão onerosa e arrendamento. A cessão onerosa, vou citar um exemplo, me corrija se eu falar besteira, eu sou uma empresa que tenho 50 imóveis e cedo esses imóveis aos meus funcionários mediante a cobrança de um valor. Isso. Me encaixo aqui também, não é isso? Exatamente. Ou seja, vou tributar a receita. Veja, o meu objetivo principal não é locação, mas por uma série de garantias eu acabo cobrando um valor para a manutenção do imóvel, é isso? Exatamente. E uma terceira, arrendamento de bem imóvel, mais comum nos chamados arrendamentos rurais, né, onde você vai lá e aluga um espaço para a produção, não é isso? Exatamente. Qualquer um deles está dentro desse contexto. Veja, o objetivo é o ato oneroso e o não oneroso, por assim dizer. Né? Exatamente.
E aí a gente está falando também, nosso intuito aqui desse momento consulte é a locação, né? Mas nós também estamos falando da alienação, análogas. né? A venda também vai sofrer a incidência de IBS e CBS, ou seja, além do ganho de capital, né? Que já existe, né? A tributação do ganho de capital na venda de um imóvel, também haverá incidência de IBS e CBS sobre essa venda, né? E aí, no aspecto da alienação, o que o fisco vai tentar avaliar, né? Se aquele imóvel ele é um imóvel residencial ou não, né? Se ele for para fins de investimento, se ele identificar lá que você tem um imóvel para fins de investimento, tal qual ele já faz com a tributação sobre a renda, ele vai gravar também IBS e CBS, ou seja, então, além do ganho de capital, né, também existirá o pagamento de IBS e CBS. Então, de um lado, a pessoa física, né, ela vai ter lá, vamos supor, um teto lá em torno de 27,5%, né, para pagar na locação, mais IBS e CBS. Na venda, ela terá provavelmente lá uns 15% sobre o ganho de capital, mais IBS e CBS, né, desde que preencham essas condições previstas na legislação para que se trate essa operação como sendo uma operação realizada por contribuinte desses novos tributos. E esse cadastro, o CIB, ele está dentro de uma estrutura do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, SINTER, com S. Então, se você colocar lá no Google para localizar, você vai ver que ele já existe. Ele é muito comum aos imóveis rurais, está sendo trazido para os imóveis residenciais. E é isso, né? Os cartórios terão 12 meses para se adaptar. Ou seja, se você é locador ou locatário e ficou preocupado, comece realmente a ser preocupado avante, porque isso vai ser usado para efeito de imposto de renda, no mínimo. Exatamente. E esse código, né, o CIB, ele deve vir a fazer parte também da declaração do imposto de renda, né? Como hoje a gente já está informando Renavan, já tem informado outros dados, o CIB deve fazer também parte da declaração, né? É um campo que deve também ser inserido, né? E aí a Receita vai poder fazer esses cruzamentos, né? Entre dados dos cartórios, entre o que nós declaramos na física, né? E efetivamente com a tributação paga, né? E aí, obviamente, que desses cruzamentos, né, caso esses bens não sejam oferecidos à tributação, aí nós teremos as notificações, autuações, né? E aqui tem algo, eu gosto de colocar o pessoal que trabalha comigo aqui em situações delicadas às vezes, sabe, Rosana? Mas, e você vai tranquilamente vai tirar isso da letra. Imóveis com prazo inferior a 3 meses seguirão outro tratamento, é isso? Tratativa diferenciada. Que é o tratamento de hotéis, assim, o Airbnb, exatamente. Né? Que na verdade são tratados como hotéis, ou seja, a tributação é feita de uma outra maneira. Gente, isso aqui é basicamente o que está lá no 251 da lei complementar, e muitos desses detalhes, naturalmente, vão ser tratados aí num outro momento. E o tal do redutor de ajuste que eles falam, tem alguma coisa nesse sentido também para a locação? Tem alguma coisa nesse sentido, né? Existirão os imóveis, né? A gente não tem a divulgação de metragens, né, em si, mas existirão os imóveis que serão beneficiados com um redutor de alíquota. A depender de regulamentação. A depender de regulamentação. Então, aí poder-se-á, né, aplicar esse redutor de alíquota. Porém, né, retomando o que a gente falou antes, caso se opte por uma alíquota pormenorizada, já não vai se poder aplicar esse redutor. Por isso que é importante fazer um planejamento em relação às locações, né? Avaliar bem certinho, né, a tributação, né? Quem vai ser aquele cliente, se aquele cliente ele precisa daquele crédito ou não, né? Se é vantajoso estar na alíquota pormenorizada e não oferir nenhum crédito, né? O que eu gasto para manter meu imóvel, né? Aquilo me gera bastante crédito suficiente que a minha carga fique num valor menor, né? É vantajoso eu trabalhar com alíquota cheia ou com alíquota pormenorizada, né? Então, não, na alíquota cheia, se eu considerar os créditos mais o redutor, é mais vantajoso do que eu utilizar a alíquota de 3,65. Então, é algo que precisa ser planejado, né? E desde já, né? Para não esperar o momento lá de chegar a vigência da CBS, que já acontece agora em 2027, e no mínimo nós estaremos falando em 2027 já dessa tributação federal, né? Então não dá para deixar isso acontecer de última hora, né? Você pegou no susto. E aqui eu vou rememorar um fato, que os jovens há mais tempo como eu, existem jovens há menos tempo como a Rosana, e jovens há muito mais tempo como eu, né? E que nos leva à antiga CPMF. Quando ela surgiu, ela denotava a cobrança de movimentação financeira, e à época, o que o judiciário acabou elidindo depois,
o governo federal foi buscar nos últimos 5 anos, né, dizendo, olha, se há uma movimentação financeira assim, é porque o imposto de renda é tanto. Claro que isso recaiu em discussão judicial, porque à luz do artigo 112 seguintes do CTN, a lei não pode retroagir, né, para cobrar. Mas aqui nós temos um fato diferente. Nós já começamos a ter obrigações a partir de 2026. Né? Eu estava olhando lá o artigo 265 e o 266, que fala do tal do CIB, diz aqui o 265. Bens imóveis urbanos e rurais, que trata dessa seção, deverão ser inscritos no CIB. Eu repito, o CIB é o Cadastro Imobiliário de Bens, que está integrante do SINTER, e que será utilizado pela União, pelos estados, pelos municípios, de forma única, e também pelos cartórios. E o 266 diz o seguinte, ó, ficam estabelecidos os seguintes prazos para inscrição no CIB. 12 meses para órgãos da administração pública federal, direta e indireta, para os serviços notariais e para os estados e Distrito Federal incluírem o CIB nos seus sistemas. E também, lá depois de 24 meses, órgãos da administração indireta. Ou seja, prazo médio, de 2 anos isso já vai estar implementado, não é isso? Exatamente, porque em 2027 ele já tem que estar rodando, né? Porque já entra em vigência a CBS, né? Então a gente tem aí o ano teste, que ainda acaba sendo um período que ainda dá tempo, né, de complementar toda essa parte cadastral. A gente tem muita coisa por vir, né? A própria questão de CNPJ alfanumérico, essa adequação dos cartórios com o CIB. E aí, em 2027, a gente já tem esse regulamento vigente, operacionalmente rodando. E você inquilino talvez não tenha noção, talvez você não tenha um imóvel e não tenha visto. Mas se você é proprietário, você deve lembrar que alguns anos atrás, lá na cédula de discriminação dos bens e direitos, você tinha que colocar o registro, o número do registro de imóveis. O que significa dizer que é bem provável que para a declaração de imposto de renda do ano que vem ou na outra, no máximo, nós já tenhamos que atualizar, se é que a declaração pré-preenchida já não traga isso. Muito provável. O que é bem provável. Gente, eu repito, isso é inteligência artificial. Eu conecto os dados. E aí, esse é o proprietário. Como que mostra isso para o teu inquilino? Aí o inquilino pega aí um belo dia, está preenchendo, nós somos da área tributária, e lembra a época que nós começamos a deglutir e discutir o IFD, ICMS, IPI, o IFD, contribuições, tinha um monte de informações que você imaginava, para que serve isso? Né? Por exemplo, qual é a conexão que a empresa tem de internet, ADSL, discado, coisa e tal. Olhar para o outro, por que serve isso? É tipo que informação que para você aparentemente não serve para nada. No entanto, se você perguntar para qualquer bom profissional qual é o produto de maior valor agregado que existe no mundo hoje, uma commodity, dados. A partir do momento que eu coleto esses dados e jogo em sistemas parametrizados, eu transformo os dados em informações. E essas informações serão usadas contra aqueles que as prestam. Então, eu vou lá registrar, sou locatário, ponho o endereço, o sistema vai puxar. Então, não se preocupe se daqui a um tempo você receber. Escuta, me dê satisfação dos últimos 5 anos, por que você não declarou imposto de renda? Ou então, por que você não declarou que tem imóvel alugado? É isso, né? Exatamente. Nós estamos aguardando, né, Gilberto, a regulamentação, até para saber qual a documentação que vai ser aderente às locações, né? Porque o que a Receita Federal está colocando para a gente no projeto piloto? Que as operações, né, que são passíveis de tributação pelo valor total, elas serão objeto da nota fiscal. Entretanto, aquelas que serão tributadas por uma margem, elas serão objetos da DERE, que é uma outra obrigação acessória. E fica claro que, embora as EFDs, né, que são as obrigações, os arquivos digitais do âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital, contenham campos relativos a IBS e CBS, elas não serão as obrigações acessórias desses tributos. Então, eu posso ter a própria nota fiscal eletrônica, né, como sendo a obrigação do IBS e da CBS para alocação, como também posso ter a DERE, que parece que vai ser o caso mais aderente para as plataformas de Airbnb, né, onde você tem a possibilidade da tributação por margem. Então, aqui, eu acho que, mais uma vez, é importante a gente frisar, né, qual é a preocupação de quem loca, né? Verificar se a sua receita de locação é superior a R$ 240 mil
e também se essa receita é oferida com locação de mais de 3 imóveis, né? Se for abaixo disso ou menos que 3 imóveis, não há que se ter uma preocupação com IBS e CBS, a menos que a receita oferida seja superior a R$ 288 mil no ano anterior, né? E aí sim, independe da quantidade de imóveis. No caso das vendas, o que vai ter que ser olhado, né? Se houve como objeto de alienação mais que 3 imóveis também, né? E na venda não é olhado para a questão de valor do imóvel. Se você operacionalizar com mais de 3 alienações, né, o fisco vai entender que você é contribuinte de IBS e CBS. E aí, no caso da cessão de direitos, né, da alienação e cessão de direitos, já é uma regrinha um pouquinho diferente. O que o fisco vai olhar? Se houve mais de um bem construído pelo próprio alienante, né, dentro dos últimos 5 anos que antecedem a alienação. Então, veja, né, que tanto a locação como a venda, né, como as cessões de direitos, ela exige que a gente olhe, né, para os períodos anteriores, né, para então conseguir enxergar se realmente, né, nós nos encaixaremos ou não nessa nova tributação, né? E em ela sendo incidente, o que é mais adequado, né, para o meu caso de pessoa física ou pessoa jurídica, né? Se é eu trabalhar com a tributação cheia ou trabalhar com a tributação com a alíquota pormenorizada. E isso também vai depender da condição que eu tenho para adotar, né, essa alíquota pormenorizada, né? Eu preciso saber se o meu contrato ele estava vigente antes da publicação da Lei Complementar 214 de 25 ou não, né? E também se aquele imóvel está registrado ou não, né? Porque se ele não estiver, ainda há condição de fazê-lo até o final do ano de 2025. Aí é necessário buscar, né, aí apoio, né, jurídico para, né, fazer o contrato com as cláusulas certinhas, né, de maneira a esse contrato, né, perfazer as condições, né, para a utilização dessa alíquota pormenorizada. Mas antes de se adotar todo esse processo, né, fazer um planejamento e realmente verificar o que é mais pertinente para a tua pessoa física ou para a sua empresa. Ok. Rosana, algo mais que você acha que vale a pena a gente tratar aqui neste momento, que assusta um pouquinho mais aqueles que nos assistem? Nesse momento, por enquanto, é isso mesmo, né? Tão logo nós tenhamos aí a regulamentação, né, dos novos tributos, né? E me parece que isso cada vez está mais próximo, né, pelo que nós temos visto aí nas manifestações da Receita Federal. Aí nós teremos condições de fazer aí um segundo momento, dando mais detalhes operacionais a respeito das locações. Maravilha. E se você, por um acaso, ficou com dúvidas, tem sugestões, de repente o tema ficou confuso em algum momento, você pode mandar a tua consulta para nós de 2 formas distintas. Aqui embaixo você tem um espaço onde você pode formular, né, a indagação, discutir, divergir, faz parte. Né? Nós temos que estar preparados. A divergência, num processo em que nós estamos aprendendo ainda a sistemática, faz parte, não tem nenhum problema. Ou então, nos mandar lá para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, e a nossa equipe estará a postos aí, com o maior prazer em atender você. De resto, Rosana, eu, a Consulte, nós pedimos que vocês nos acompanhem em nossas redes sociais, né? Nós estamos divulgando material de boa qualidade, né, Rosana? Sim, que merece ser dividido, e você é nosso parceiro em levar essa informação ao mercado. E eu sempre costumo dizer que na área da matemática, dividir sempre será dividir. Mas na hora do conhecimento, dividir é somar. Então nós estamos fazendo esse papel, nós estamos dividindo com vocês, somando conhecimento. E esperamos que você divida com os demais, de tal forma que nós podemos ter uma discussão mais tranquila, mais serena, de forma a trazermos aí os resultados. De resto, gente, nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube, a Rosana, eu, a Consulte, e nós esperamos sua visita. Lembrando sempre que você deve, além de divulgar, deve se cadastrar, tem um sininho, um badalo, né, como dizem por aí, badalo é bom, né? Você vai clicar ali e você vai se tornar nosso seguidor, e toda vez que nós tivermos uma informação nova, você será o primeiro a receber, olha, tem Momento Consulte novo na área. E nós contamos com esse seu trabalho de formiguinha, de distribuição, onde nós poderemos chegar a muitas pessoas, trazendo informação de qualidade. De resto, nosso obrigado, né? Obrigado a você por nos esclarecer. Eu que agradeço, doutor.
como o Dr. Gilberto falou, né? Esse é um material que nós fazemos com bastante carinho para vocês, né? E que vale a pena, né? Eu mesmo escuto dos demais colegas sempre no horário do trânsito, né? Quando eu estou vindo ou indo, eu estou sempre escutando o momento consulte. E a gente torna aquele momento de trânsito um momento produtivo, né? E uma vírgulazinha que você acrescenta, um fato novo, nós estamos aí nesse processo criativo, né? Rosana, obrigado. Eu que até uma agradeço. próxima. Até. E a você que nos assiste, até a próxima. Tchau, tchau.